Oiê, eu sou Débora Zacarias e eu cheguei em casa hoje, né? Segundou, estou em casa, fiz 24 horas de plantão aí como cuidadora e eu queria discutir um pouquinho com vocês sobre algo que está acontecendo muito. Quando a gente chega para uma pessoa que se diz cristão, pode ser evangélicos ou católicos, e a gente diz assim, mas a religião de matriz africana tem crescido muito. Elas falam, misericórdia, meu Deus, que absurdo. Em nome de Jesus, essas coisas assim que geralmente as pessoas costumam dizer. E aí falar, mas Jesus está na hora de voltar, Jesus tem que voltar para acabar com tudo isso aqui na Terra, porque o mundo está perdido e etc. Ou seja, uma série de coisas que acontecem, né, com relação a religiões ou as questões homoafetivas e etc. Mas eu queria só falar uma questão da desigualdade, né? E a gente percebe quanto que essas pessoas que se diz cristão, ela promove a desigualdade social no país. E elas fazem parte, elas promovem, direto ou indiretamente, com consciência ou não, mas eu quero dizer que a gente está numa situação de egoísmo, querendo sempre estar no melhor lugar. A gente vê alguns líderes religiosos ocupando um espaço, né? Eles estão sempre num patamar. E aí a gente vê, às vezes, eles botam uma digital e me dá R$200, R$300, porque eu vou viajar para a Cidade Santa, para Terra Santa. Cidade Santa não, para Terra Santa. E aí a gente vê quanto sangue tem derramado nessa Terra Santa. Será que essa Terra é santa mesmo? Mas, sobretudo, o que eu estou fazendo aqui como um papel, como um líder religioso, e a gente vê as religiões de matriz africana, quanto que elas são mais iguais, quanto que ela cuida do seu, quanto que elas alimentam, quanto que elas são mais igualitárias, né? E eu que digo-me um cristão, seja evangélico ou católico, não importa, qualquer denominação aí, mas cristãos que sigam Cristo, e que esse Cristo ele promoveu a igualdade, ele promoveu a divisão das coisas, ele atendeu o pobre, a viúva, mas eu me coloco num pedestal, onde eu sei sobre a vida do outro, eu digo que o Espírito Santo fala comigo, eu invoco, né? Eu tento guiar a outra pessoa, mas na verdade eu estou sempre no lugar de poder, e eu não quero deixar esse lugar. Tá certo? Eu não quero deixar esse lugar de poder. Eu quero estar nesse lugar de poder, né? E eu estou sempre com o melhor carro, o melhor relógio, fazendo a melhor viagem. Os meus filhos estão nas escolas melhores, mas a classe que é o meu rebanho é a classe subalterna, a classe lá embaixo. E é interessante que a gente pegue a ignorância dessas pessoas, que geralmente são pessoas negras e sem nenhum tipo de formação, por conta da desigualdade social do país que já veio anteriormente, né? Enfim, são outras histórias bem mais antiga, que a gente não vai entrar nesse mérito agora, mas como cristão, como uma pessoa que digo que sigo Cristo, como é que eu continuo fazendo isso? Né? Como é que eu posso sentar na minha mesa comer um bife de R$5.000, ou num restaurante que custa 5, 10 mil reais, ou que eu vou para a Europa que gasto, ou para Israel que gasto R$10.000 numa passagem, a troco do suor dos meus irmãos, que eu digo que são os meus irmãos em Cristo, né, que são assalariados, que são trabalhadores, e que está promovendo isso para mim, né? Que tipo de cristão sou eu? Mas, sobretudo, eu chamo a reflexão dessas pessoas. Fala, Jesus vai voltar para isso aqui? Acho que não. Vocês estão destruindo o legado dele. Nós estamos destruindo o legado. Nós que praticamos esses atos estamos destruindo o legado dele. Então, eu acho que ele não tem interesse em voltar para cá, não. Mas, sobretudo, eu queria chamar a atenção para os nossos irmãos, né? Aquele que às vezes está ferido, magoado, aquele que já orou para Deus 200 vezes e não entende que a questão da desigualdade social é uma questão do racismo estrutural desse país, que não tem nada a ver com religião, que não tem nada a ver com Deus, mas às vezes ele está tão cansado que ele precisa fazer uma oração e pedir a Deus, e que ele vai lá e que acredita em tanta coisa que é dito para ele, que ele não cresce nunca, mas essa questão da teoria da prosperidade das novas religiões que estão acontecendo, ela é tão grande, mas ela é tão grande que faz com que o outro que não tem acesso à educação, à saúde, à lazer, à cultura, a nada, ele está tão cansado de pegar o buzu todo dia lotado, de
ganhar um salário mínimo, de não ter nem como chegar a pagar as contas no final do mês, ele acaba indo lá orar. Como eu já fiz isso muitas vezes, orei dia e noite, dia, pedindo a Deus, Senhor, dá minha salvação, eu preciso sair desse lugar de subalternidade. E não é culpa dele, mas a gente é educado a isso, a gente é educado a acreditar nisso, a gente é educado, se a gente está nesse lugar, é porque Deus não botou, nós temos que florescer lá, ou a gente tem que aceitar, né? A gente não deve aceitar, porque isso não vem de Deus. Isso é o racismo estrutural do país. E tem pessoas cristãs, que se dizem cristãs, seja católico, seja evangélico, que está confortável nesse lugar. Você está servindo, você está pagando aí o dízimo, dito diz que Deus não pede nada e que Jesus só dividiu o que tinha, não acumulou o nosso, não tomou o nosso, mas ele se diz cristão, ele toma o seu, ele pega e ele vai viajar, ele vai comer bem, ele vai pagar a escola do filho, ele vai para o mundo, ele sabe. Não fica pensando que não sabe, ele sabe, eles estudam. Tem curso para líderes religiosos, não vou terminar, mas tem curso, tem faculdade, tem formação para isso, ele sabe que está fazendo isso. Mas às vezes você está tão sofrido que você não sabe que está sendo vítima de tudo isso. Vamos pensar um pouco nisso.